Uma profecia feita por uma vidente americana no ano de 2025 está prestes a gelar sua espinha. E a parte mais perturbadora é esta. A profecia afirma que o ano de 2025 marcará um ponto de virada na história da humanidade, um momento decisivo que poderá moldar o destino de todo o mundo. Então, o que exatamente é essa profecia? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Aperte o cinto enquanto mergulhamos no mistério de hoje. Mas antes você pode até mudar sua sorte. Curta e inscreva-se antes que este vídeo termine. Você já se perguntou se, tendo a chance de conhecer o seu próprio futuro, você escolheria saber o que está por vir ou se preferiria deixar tudo acontecer naturalmente? Essa pergunta pode parecer simples à primeira vista, mas está longe de ser fácil de responder. Porque o que você faria se o que descobrisse se revelasse uma tragédia inevitável? No início da década de 1940, nos Estados Unidos, havia uma mulher com uma habilidade estranha e inexplicável. Ela podia ver eventos futuros, às vezes muito distantes, conseguia antever a profissão de uma pessoa, o momento em que um relacionamento predestinado teria início e até o dia em que alguém deixaria esta vida. O nome dela era Jean Dixon, um nome que mais tarde se tornaria símbolo de clarividência e profecia ao longo do século XX. Em 10 de janeiro de 1942, dentro de um salão de beleza sofisticado, reservado para a elite social americana, uma mulher de meia idade, com expressão tensa, aproximou-se da famosa atriz Carole Lombard, que naquela época estava no auge da carreira. A desconhecida falou em tom suave, mas urgente, dizendo a Lombard: "Sei que pode parecer absurdo, mas nos próximos 6 meses, por favor, não viaje de avião. Se o fizer, sua vida estará em perigo." Carole sorriu, meio agradecida, meio para afastar o aviso estranho, e respondeu com calma e cortesia: "Em poucos dias tenho um voo agendado, mas não se preocupe, acho que tudo ficará bem." Depois disso, a atriz afastou-se e entrou no camarote VIP, sem pensar mais no aviso que acabara de receber. 6 dias depois, em 16 de janeiro de 1942, seu voo jamais chegou. A aeronave colidiu com uma montanha por erro do piloto, e todas as 22 pessoas a bordo, incluindo Carole Lombard, foram mortas. A mulher que lhe dera aquele aviso não era alguma excêntrica intrometida, como muitos poderiam pensar. Era Jean Dixon, uma das videntes mais influentes da história americana, que mais tarde viria a prever eventos de grande impacto global, da morte de um presidente ao surgimento de superpotências e até convulsões mundiais nos anos subsequentes. Em março de 1933, os Estados Unidos mergulharam na escuridão da Grande Depressão. O desemprego ultrapassou 25%. Os preços das safras caíram até 60% e mais de 2 milhões de americanos perderam suas casas. Foi nessa hora sombria e desesperadora que Franklin D. Roosevelt tornou-se o 32º presidente dos Estados Unidos. Ele subiu ao palco de posse não com um sorriso triunfante, mas com o olhar resoluto de quem carregava nas costas as últimas esperanças de uma nação inteira. Roosevelt prometeu reescrever o destino da América e, em 4 mandatos consecutivos, fez o que nenhum outro presidente antes ou depois conseguiu. Mas, em 1944, aos 62 anos, seu corpo começou a trair a vontade de ferro que definira sua presidência. Surgiram problemas sérios de pressão alta, arteriosclerose e outras complicações. E tudo isso já havia sido previsto por Jean Dixon em uma manhã de novembro de 1944, quando o telefone tocou em sua casa modesta. Do outro lado da linha, uma breve mensagem. O presidente gostaria de vê-la. Em seguida, o silêncio. Calmamente, Dixon entrou no carro que a aguardava em frente à porta e foi direto para a Casa Branca, um lugar que já conhecera anos antes,
durante um evento de arrecadação de fundos em que encontrara Roosevelt brevemente. Desta vez, diante dele, não se falou de guerra ou política nacional. Roosevelt perguntou algo profundamente pessoal. Pode me dizer quanto tempo ainda tenho neste cargo? Dixon não hesitou. Respondeu com voz calma e firme, não mais que 6 meses. E poucos meses depois, em 12 de abril de 1945, Franklin D. Roosevelt faleceu exatamente como ela dissera. Seu sucessor, conforme previsto em uma de suas profecias anteriores, foi o senador Harry S. Truman, um homem que anos antes também recebera a previsão de Dixon de que um dia se tornaria presidente dos Estados Unidos. Ver o futuro é um dom, mas também um fardo, especialmente para quem o carrega. Em Dixon, essa habilidade começou a se manifestar na infância. Ela nasceu em 1904, no estado de Wisconsin, em uma família católica tradicional. Desde muito jovem, os pais notaram algo diferente na caçula. Aos 5 anos, Jean, como era chamada pelos familiares, insistia que sua mãe lhe desse um envelope com borda preta. Dia após dia, ela pedia e sua mãe negava, dizendo que não havia tal envelope em casa. 10 dias depois, chegou uma carta de um parente distante. Era um aviso de funeral. Seu avô havia falecido e estava exatamente dentro de um envelope de borda preta, como a menina descrevera. Em outra ocasião, enquanto o pai viajava a negócios em Chicago, Jean, então com 7 anos, virou-se para a mãe toda empolgada e disse: "Papai vai trazer um cachorro enorme para casa, com pelo preto e branco." A mãe riu. A comunicação à distância era lenta e ninguém havia mencionado nada sobre um cão. Mas alguns dias depois, o pai voltou com um cachorro preto e branco, exatamente como Jean descrevera. Em 1911, surgiu uma oportunidade especial. Um leitor de mãos egípcio havia chegado à Califórnia, famoso entre a comunidade de imigrantes por interpretar destinos nas palmas. Levaram Jean para conhecê-lo. Após examinar a palma da menina por alguns instantes, a mulher ergueu o olhar e afirmou aos pais de Jean: "Sua filha será uma grande profetisa, alguém capaz de enxergar através do tempo." Ela, então, entregou a Jean uma pequena bola de cristal e um pedaço de seda. No instante em que Jean os segurou, aconteceu algo estranho. A menina ficou em silêncio por um tempo e então disse numa voz suave: "Cuidado com o fogão, você vai se queimar." Dias depois, a vidente sofreu um acidente de cozinha, exatamente como Jean previra. Jean também antecipou o futuro de seu irmão mais velho. Enquanto brincavam no quintal, ela disse de repente: "Você vai ser um atleta famoso um dia." Na época, soou como um comentário inocente de criança. Mas 10 anos depois, seu irmão foi reconhecido como um dos maiores jogadores de futebol americano dos Estados Unidos. Alguns chamaram aquilo de dom sobrenatural, outros acreditavam numa conexão divina. Fato é que Jean Dixon era alguém capaz de ver o futuro. Uma das primeiras profecias que lançou Jean Dixon aos holofotes foi a respeito de Winston Churchill, então primeiro-ministro do Reino Unido e uma das figuras mais influentes do século XX. Em 1945, durante uma visita aos Estados Unidos, Churchill procurou Dixon e perguntou: "Serei reeleito?" Sem hesitar, ela disse que não, que o destino seguiria outro rumo, independentemente do poder e prestígio que ele naquele momento detinha. O rosto de Churchill se fechou em fúria, pois ninguém poderia imaginar um resultado diferente de sua vitória. Mas, poucos meses depois, ele perdeu as eleições gerais no Reino Unido. Contudo, a profecia que abalou os Estados Unidos foi a previsão da morte do presidente John F. Kennedy. Em 1956, em artigo na revista Parade, ela afirmou que o candidato democrata venceria as eleições de 1960, mas seria assassinado em seu primeiro mandato.
Naquele momento, Kennedy sequer havia declarado sua candidatura, e a previsão foi ignorada como artifício de publicidade. Mas, em 1963, depois que Kennedy assumiu a presidência, Dixon passou a ter premonições mais vívidas. Via uma nuvem negra sobre a Casa Branca e um par de mãos negras apagando o nome do presidente da placa em frente ao seu gabinete. E como se isso não bastasse, ela viu um nome estranho, de 5 a 6 letras. A primeira letra era um O. A segunda, um S, e a última tinha um gancho, como anzol de peixe. Em 22 de novembro de 1963, Kennedy foi assassinado em Dallas, Texas, e poucas horas depois, o nome do acusado apareceu na televisão. Lee Harvey Oswald. O, S e o D curvo como gancho, exatamente como Dixon havia descrito. A partir desse momento, a imprensa passou a chamá-la de a Vidente de Washington. Ela não era mais vista como uma mulher estranha, emitindo avisos que outros ignoravam. Tornara-se símbolo do que a ciência não explicava. Ao longo de sua carreira, Dixon não previu apenas o surgimento e queda de figuras políticas ou eventos históricos. Falou também de acontecimentos que ainda não se tinham cumprido, eventos que, em suas palavras, não alterariam apenas uma nação, mas poderiam redefinir o destino de toda a humanidade. Entre todas as profecias que fez, o ano de 2025 foi aquele que ela mencionou repetidamente. Em 1971, Jeane Dixon publicou um livro intitulado Chamado à Glória, no qual descreveu uma visão não apenas do futuro próximo, mas de um horizonte perturbadoramente distante. No ano de 2020, haveria uma guerra global. Não uma guerra de balas e bombas como as anteriores, mas uma guerra de doença. Quando a pandemia de Covid-19 irrompeu em 2020, muitos voltaram os olhos para aquele trecho com um sentimento de reconhecimento inquietante. Uma crise que paralisou o mundo, fechou economias e ceifou milhões de vidas. Seria essa a guerra apocalíptica que Dixon alertara? E se isso foi apenas o começo, o que nos aguarda em 2025? Segundo as previsões registradas em seu livro Minha Vida e Minhas Profecias, Dixon enfatizou que 2025 marcaria um ponto sangrento de inflexão entre duas grandes potências asiáticas, China e Rússia. Na visão dela, a guerra entre elas não seria apenas sobre política ou disputas territoriais, mas uma batalha pelo controle do destino do mundo. E ao final, ela afirmava que a China sairia vitoriosa. Essa profecia pode soar fantasiosa, especialmente considerando que já estamos em vários meses de 2025 e nenhum conflito armado entre essas nações estourou. Mas vale notar que, embora as previsões de Dixon tenham sido muitas vezes assustadoras no resultado, elas também apresentaram discrepâncias quanto aos envolvidos. Hoje, o mundo vive um tipo de conflito diferente, um tenso impasse econômico entre Estados Unidos e China. Levanta-se então a hipótese de que a visão de Dixon tenha sido mal interpretada e que, na verdade, ela previra essa guerra comercial. Só o tempo dirá, mas isso torna o ano ainda mais perturbador. Em 1999, uma artista de mangá japonesa chamada Tatsuki publicou um romance gráfico intitulado O Futuro que Vi, no qual registrou 15 sonhos proféticos. 14 deles já se cumpriram. O último sonho, ainda não realizado, indica uma data específica: 5 de julho de 2025. Segundo esse sonho, um desastre ainda maior do que o terremoto de 11 de março afetará o Mar do Sul da China, e uma nova massa terrestre surgirá do oceano, conectando o Japão a Taiwan, Hong Kong e Filipinas. E a narrativa não termina aí. Também no Japão, um homem que dizia ser um viajante do tempo, vindo do ano 2062, apareceu em um fórum de internet popular. Antes do devastador terremoto de 11 de março, ele postou um aviso para que os residentes buscassem lugares mais altos.
Então, em 2022, retornou ao fórum com outra mensagem sinistra. O Mar do Sul da China não estará calmo. Prepare-se para algo jamais visto. Em julho de 2025, será tudo apenas coincidência ou um alerta que o mundo ainda precisa compreender? Jenny Dixon certa vez disse: sim, haverá guerra, mas ao mesmo tempo surgirá alguém de amor e compaixão infinitos. Essa pessoa reconectará os fios rompidos entre a humanidade e a conduzirá à paz final. Talvez 2025 traga turbulência, mas quem sabe, na longa noite, uma luz esteja esperando no fim da estrada. O verdadeiro medo talvez não resida no desastre em si, mas na nossa recusa em nos preparar para ele, mesmo depois de termos sido avisados. No longo arco da história, a humanidade sempre foi assombrada por uma pergunta aparentemente simples: o futuro pode ser mudado ou ele já está escrito, deixando-nos apenas à espera de sua chegada? Não podemos impedir a terra de tremer, conter uma tempestade ou controlar os movimentos do mar profundo e agitado, mas podemos escolher de quem será a mão que seguramos quando esses momentos chegarem. Às vezes, basta uma única mão estendida na escuridão para nos fazer sentir que tudo ficará bem. Talvez você não acredite em tudo o que foi contado até aqui. Talvez para você, profecia seja apenas questão de fé ou nada mais que coincidência. Mas se você já ouviu uma previsão estranha, teve um sonho inexplicável ou viveu um momento que fez seu coração estremecer, compartilhe suas impressões nos comentários abaixo. E se quiser continuar acompanhando histórias tão misteriosas quanto esta, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo.